indicação e depois a nomeação do Carlos França para ministro do Exterior foi muito importante, porque as prioridades da política externa há muitos anos são sempre as mesmas. O que muda são as ênfases. O Carlos França, ele, ao ser nomeado, ele levou a política externa para o seu leito normal, o leito profissional, porque o Ernesto tinha levado a política externa para uma área ideológica totalmente um ponto fora da curva. E essa diplomacia profissional, ela restaura todas as prioridades que o Itamaraty tradicionalmente dá não só à política bilateral, como à política multilateral. Com o França no Itamaraty, certamente vai haver um fator moderador para evitar os excessos que o presidente gostaria de fazer. Nós vimos recentemente na área ambiental o dedo, na minha visão, o dedo do Itamaraty na carta que o Bolsonaro mandou para o Biden antes da cúpula e depois no próprio discurso da cúpula, em que você tem avanços conceituais e avanços importantes na carta. O presidente Bolsonaro mostrou intenções de fazer uma série de coisas, mas com ênfases diferentes, né? Ele antecipou a emissão zero de 60 para 50, ele prometeu, né, terminar com o desmatamento na Amazônia até 2030, tudo isso foram ênfases diferentes. Então, eu acho que a mudança do ministro no Itamaraty foi importante porque tornou a diplomacia brasileira nesse governo profissional. O Brasil estava isolado, totalmente isolado. E agora, com a nova política externa, como eu disse, algumas pontes estão sendo reconstruídas. Agora, é claro que a imagem do Brasil no exterior não é do chanceler, a imagem do Brasil no exterior é do presidente da República. E nós estamos vendo a repercussão negativa dos meios de comunicação principais, né? O Le Monde, o New York Times, o Guardian, todos os principais jornais com repercussões muito negativas sobre o Brasil, não só por causa da pandemia e da maneira como ela foi conduzida aqui, mas também por causa da questão do meio ambiente, da Amazônia, que é o foco principal das preocupações do exterior. Então, eu acho que a política externa vai ser um fator agora de moderação e de recuperação gradual da credibilidade do Itamaraty. Não digo do governo brasileiro, porque, como eu disse, a imagem do Brasil projetada no exterior é a imagem do presidente da República. A primeira preocupação é a questão dos ilícitos na Amazônia, né, de mais curto prazo. Tanto o desmatamento, quanto as queimadas, quanto ao garimpo. Nós temos grandes problemas aí. E depois, isso tem que ver conosco mesmo, porque o problema da Amazônia é um problema global, todos estão preocupados, mas ninguém está querendo impor nada ao Brasil. O presidente se comprometeu na cúpula do clima, diante de 40 chefes de Estado, em fazer certas coisas. Então, isso é o que eu acho que a gente tem que começar a cobrar, mas esse problema não vai se resolver no atual governo. E muita gente acha difícil que as promessas possam ser cumpridas, porque nós tivemos, nos dias que se seguiram ao pronunciamento do presidente, eventos que vão na direção contrária, né, ao que foi prometido. A redução de orçamento, a prisão de um delegado da Polícia Federal que denunciou ilícitos no corte de madeiras. Enfim, é muito difícil, porque até aqui, com o ministro do Meio Ambiente,
e com o presidente tomando essas medidas que, na prática, esvaziaram os órgãos de controle e flexibilizaram as multas, a fiscalização, a mudança tem que ser muito radical e a curto prazo para começar a cumprir o que foi prometido. Olha, os sinais se repetem, né? Esse da visita dessa missão aqui na região sem vir ao Brasil, como você mencionou, é um sinal muito claro do pensamento no Departamento de Estado sobre a importância do Brasil para os Estados Unidos. Há outros. Nós estamos falando aqui da mudança da Conferência do Clima. Vocês notaram que o presidente Biden assistiu aos pronunciamentos de todos os chefes de Estado da Europa, de 3 chefes de Estado dos BRICS, né, da China, da Índia e da Rússia. E quando começou a falar o argentino, ele saiu. E o Brasil foi colocado em 21º lugar e o presidente Bolsonaro falou sem a presidência, sem a presença do Biden. É um outro sinal. Em diplomacia não há acasos, né? Não foi por acaso que aconteceu isso. São sinais que os Estados Unidos estão dando. Falando da relação bilateral, esses sinais são muito fortes. Mas o embaixador americano, numa reunião de um grupo fechado aí, em que eu fazia parte, ele foi muito claro. Ele falou, olha, a política interna americana hoje mudou. O Biden foi eleito para mudar as políticas do Trump e hoje a política ambiental está no centro da política externa, no centro da política de defesa e no centro da política econômica. Em relação ao Brasil, apesar de nós termos essa relação muito diversificada, né, no comércio, no investimento, no meio ambiente, na cooperação técnica, mesmo na defesa, nós temos que avançar na área de meio ambiente para que essas outras também possam avançar. Então, eu acho que nós já passamos a primeira fase, que foi essa fase de cooperação, de declarações de cooperação, de ampliação. Entramos numa segunda fase, que são essas negociações multilaterais, começando por essa do clima, passando pela reunião de biodiversidade, tem várias reuniões do G7, do G20, até novembro em Glasgow, quando vai ser tratado o Acordo de Paris, e, ao mesmo tempo, vai começar a negociação bilateral, porque até agora não houve negociação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, houve troca de informações, reuniões técnicas e tal. Então, quando começar a negociação bilateral, o Brasil já colocou na mesa essa questão de recursos financeiros em troca de resultados no meio ambiente. O convênio amazônico sobre desmatamento, ele foi suspenso por pressão brasileira e ele não vai voltar a funcionar antes do Brasil apresentar resultados. Com os Estados Unidos é a mesma coisa, não vai entrar um tostão aqui antes do Brasil apresentar resultados concretos na redução do desmatamento, das queimadas e do garimpo, práticas ilegais que ocorrem na Amazônia. O Mercosul está passando por um momento difícil, porque o Paulo Guedes tem uma influência muito grande, o Itamaraty perdeu a força, né, que tinha na negociação comercial, apesar do tratado dizer que quem coordena as negociações do Mercosul é o Itamaraty, está no tratado. Mas hoje o Itamaraty, por tudo que nós estamos acompanhando, perdeu essa função para o Ministério da Economia. Mas o Itamaraty ainda tem o poder de impedir, como eu disse no começo, os excessos. Então eu não tenho informação, mas eu estou certo que o Itamaraty atuou para colocar panos quentes e abaixar um pouco a temperatura desse diálogo áspero que houve. Porque o que está por trás desse diálogo Brasil e Argentina são propostas que o Brasil e o Uruguai fizeram. O Brasil para redução da tarifa externa comum e o Uruguai para flexibilizar o Mercosul. Esses 2 pontos que são de interesse do Brasil
eles não estão avançando, porque no caso da tarifa externa comum, a Argentina e o Paraguai estão relutantes. E no caso da flexibilização, a Argentina está contra, o Paraguai também está com reservas, e o Brasil e o Uruguai que estão querendo avançar. Esses temas são muito importantes para a indústria aqui no Brasil, porque um retrocesso no Mercosul, dentro desse problema de competitividade que nós estamos vivendo aqui na indústria, vai ser muito negativo para a indústria, porque a estrutura tarifária do Mercosul é baseada no Brasil. Se a indústria brasileira perder a tarifa externa comum, vai ter problemas muito sérios aqui no Brasil de sobrevivência até de algumas indústrias. Eu não acredito que essa questão da flexibilização vá avançar, porque muitos acham que tem que até haver uma mudança no tratado de Assunção que criou o Mercosul. Em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia, nós estamos aí diante de um problema de tramitação, porque está praticamente pronto, algumas modificações que deveriam ser feitas já foram concluídas, mas há uma reação muito grande de alguns países, a França, a Irlanda, a Grécia, a Áustria. O governo e os parlamentos estão muito contra, por diferentes razões. E a desculpa é sempre a questão do meio ambiente. Agora, eu, pessoalmente, acho que, por uma série de razões, inclusive pela mudança da presidência na União Europeia e pela eleição na França o ano que vem, e aqui no Brasil, a França em abril e a nossa em outubro, eu acho muito difícil que esse acordo seja assinado e ratificado o ano que vem. Normalmente, os acordos que a União Europeia assina levam 3, 4 anos para ratificar. Muito importante, porque relança o Mercosul, há oportunidades de negócios dos dois lados, e eu acho que, do ponto de vista do Brasil, era importante essa ratificação. A gente não pode comparar a importância da Índia e do Brasil para os Estados Unidos. A Índia hoje é um dos parceiros mais estratégicos dos Estados Unidos por causa da China, né? A Índia assinou com o Japão e a Austrália e os Estados Unidos um acordo de cooperação naval no mar da China. Então, do ponto de vista estratégico, geopolítico, a Índia é muito mais importante, não tem comparação com a importância do Brasil. E a gente está acompanhando a situação dramática que está acontecendo, com mortes em grande escala. Então, eu acho que uma boa parte dessas vacinas vão ser dadas à Índia. É possível que o Brasil receba alguma coisa, mas vai ser uma coisa muito pequena. Agora, é importante também ressaltar a mudança lá no Itamaraty em relação à OMS, a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, essa crise mostrou a pouca solidariedade internacional, né? E a marginalização da Organização Mundial de Saúde. Muitas críticas, o Trump acusando a OMS de ser aliada da China, enfim, houve uma contaminação política muito grande. Agora, gradualmente, a OMS está voltando a ter influência nisso, mas ainda a geopolítica da vacina, né, a utilização política da vacina pela China, pela Índia, pela Rússia, e agora também começa a ser feito isso por parte dos Estados Unidos, cria um problema adicional, quer dizer, você continua a ter baixa solidariedade e interesses dos países em manipular a vacina para fins políticos, né? Que a instabilidade política e a instabilidade econômica e a insegurança jurídica são 3 fatores muito importantes hoje. Nós estamos com uma queda dos investimentos globais, é verdade, mas o Brasil poderia, nesse momento, ser uma fonte importante de captação
de investimentos, mas essa situação interna e esse elemento que você mencionou, a insegurança jurídica, é poderoso para impedir a vinda de investimentos, e não só a vinda de investimento, como o desinvestimento, como nós vimos na indústria automotriz, não é? E outras empresas. Todo dia no jornal nós vemos empresas que estão saindo do Brasil. Abertura tem um aspecto importante, que é esse que você falou, que permite investimentos, que permite a maior inserção do Brasil na economia internacional, mas tem um outro aspecto importante, que ela depende, do ponto de vista empresarial, depende dessas reformas que nós deveríamos fazer. Nós fizemos uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, mas ainda está faltando essa reforma tributária. Hoje temos boas notícias aí, que pelo menos vai começar a ser votada, fatiada, é verdade, mas começa a movimentar. Nós temos que fazer uma reforma do Estado, uma reforma administrativa. Por quê? Por causa da perda da competitividade da economia brasileira, por causa do custo Brasil. Tudo isso que nós estamos conversando reflete no custo Brasil. E, do ponto de vista da indústria brasileira, a abertura da economia deveria ser feita nos acordos comerciais. E os acordos de livre comércio também estão emperrados por causa dessa burocracia toda que nós temos. Quer dizer, você, através dos acordos comerciais, poderia fazer uma abertura controlada, porque você tem aí 10, 15 anos para chegar até a abertura total, e você pode graduar a maneira como a economia vai sendo aberta. Mas não é só essa abertura comercial. Você tem também a questão da regulamentação, você tem a questão das agências, né, que regulam o serviço público, que também estão, de certa maneira, paralisadas. Enfim, você tem uma série de problemas que tornam hoje o Brasil um país pouco atraente para o investimento. O resultado disso é a perda da nossa importância econômica. O Brasil chegou a ser quase o quinto ou sexto país com maior economia do mundo. Hoje nós estamos na 12ª, quase perdendo para 13º lugar. Então, é lamentável o que está ocorrendo, essa perda de substância da economia brasileira. Se nós não acelerarmos essas respostas, vai demorar muito para a gente recuperar.